Oi, pessoal. Nesta aula nós vamos compreender a população e o trabalho no Brasil, começando pelos setores da economia, a inserção da mulher no mundo do trabalho, as mulheres chefes de família, o trabalho infantil e a pirâmide etária do Brasil. A primeira coisa, todo o país ele tem sua economia dividida em três setores: o setor primário, secundário e o terciário. E no Brasil não é diferente. O setor primário tem a ver com a agropecuária, que é a criação de animais e o cultivo de plantas para a alimentação humana. Também tem o extrativismo, que é a extração de recursos de fontes que sejam ou minerais ou vegetais, quando se retiram frutos de árvores para o seu processamento. Já neste caso é o extrativismo mineral, quando se retira os recursos minerais da terra. No primeiro caso seria mais familiar, no segundo caso mais empresarial, com empresas principalmente multinacionais. Dentro do setor primário também há a pesca, que pode ser de fator comercial ou artesanal. O comercial está ligado às grandes empresas nacionais e internacionais que vão usar de tecnologias para poder capturar a quantidade maior de peixes e muitas vezes até reproduzir condições naturais para os peixes. Já aqui do lado seria o extrativismo da pescaria artesanal, para consumo próprio, familiar e também, quando sobra, para venda em pequenos mercados locais. Aqui é a silvicultura, que também faz parte do setor primário, que seria simplesmente a derrubada da vegetação nativa, o plantio de um tipo de cultura específica, que quando está em maturação, serve para o setor de construção civil e celulose. No caso aqui, seria do eucalipto. Vamos agora continuar vendo o setor secundário, que é correspondente às atividades industriais e à construção civil. Dentro das atividades industriais, nós vamos ter vários tipos de indústria, seja aquelas de consumo imediato, consumo das pessoas, ou aquelas indústrias de processamento. Só que, em todos os casos, a indústria se utiliza de recursos naturais do setor primário, já que a construção civil seria super útil, ou seja, elas andam em conjunto. Esses setores não podem ser compreendidos de forma separada, porque, por exemplo, se eu vou ao shopping e quero comprar um celular, o shopping foi construído por arquitetos, por pedreiros, por uma empreiteira, a partir de técnicas da construção civil. Aquele celular foi produzido na indústria, mas a loja está me vendendo a partir de um outro setor, que é o setor terciário, que é o setor das atividades comerciais e das prestações de serviço. Essa loja que eu falei no shopping utilizou de recursos naturais e de recursos industriais e é uma loja construída com técnicas da construção civil, portanto. Então, ela vai utilizar dos três setores sempre. Por exemplo, se você faz sua unha em uma manicure, você está utilizando de um serviço. Se na sua casa tem um problema com encanação e você vai chamar um pedreiro ou alguém especializado, um encanador, ele é um prestador de serviço, faz parte do setor terciário. Dentro do Brasil, a nossa população economicamente ativa está assim distribuída dentro dos setores econômicos. Essa linha verde são as pessoas que trabalham no setor primário. Essa linha em laranja, pessoas que trabalham no setor terciário. Já essa linha em roxo, pessoas que trabalham no setor secundário. De 1940 a 2015, vemos que a grande maioria das pessoas agora trabalham no setor terciário. Lojas em shoppings, em ruas, em avenidas, nos centros comerciais e nos centros das grandes e pequenas e médias cidades. Só que nós podemos compreender também a partir desse quadro, dessa tabela, que houve uma grande diminuição no número de pessoas, na porcentagem de pessoas trabalhando no setor primário. Já no setor secundário, vemos que houve, de 1940 a 1980, um crescimento, que continuou pouco a pouco, mas que vem caindo de 2000 até 2015. Vamos agora compreender como que a mulher está inserida no mercado de trabalho brasileiro. Essa inserção, ela é recente. Por quê? Porque antes do Brasil virar um país mais industrializado um pouco e muito mais urbanizado como ele é agora, as mulheres estavam inseridas em trabalhos dentro de casa, que são os trabalhos domésticos ou atividades domésticas ligadas ao cuidado da família e do lar. Só que nas últimas décadas, nós estamos vivenciando grandes mudanças sociais em que as mulheres passaram a ocupar outros cargos de emprego e com isso está tendo mais força
dentro da sociedade mais independência. Só que isso, claro, não é algo que está associado a todas as mulheres, mas uma grande maioria das mulheres tem mais espaço hoje do que tinha há 50, 40 anos atrás. Quais são as causas? As 5 principais causas são: as mulheres têm mais escolaridade. Observe esse gráfico. Aqui, tanto em 2005 como em 2015, as mulheres têm mais escolaridade do que os homens, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. A segunda causa: as mulheres estão tendo mais acesso à informação, ao conhecimento, aos conteúdos. Terceira causa: as mulheres estão lutando pela sua igualdade, por serem tratadas em igualdade de condições aos homens também. 4. Teve o planejamento familiar, que, embora não seja praticado por todos, é praticado pela ampla maioria. Isso fez com que as taxas de natalidade no Brasil e fecundidade, que é o número de filhos por mulher, diminuísse. Por quê? Porque as mulheres agora, elas podem escolher se querem ou não ter filhos. Se você comparar com as sociedades mais, vamos dizer, atrasadas em termos de indústria e urbanização, e também se comparar com o Brasil de 60 anos atrás, você vai ver que a importância da mulher era dada mediante a quantidade de filhos que ela tinha. Hoje não é mais isso. Quinta causa: a maior independência econômica hoje do que havia há 40, 50 anos atrás, em que a mulher ficava em casa cuidando dos afazeres domésticos e o marido no trabalho. Só que isso não é só coisa boa. Não tem só coisa boa dentro dessa relação. Tem também coisas ruins, como os rendimentos médios mensais das mulheres no Brasil são menores do que os homens. Embora as mulheres estejam trabalhando, embora as mulheres sejam mais formadas do que os homens, na média geral, quando eu comparo elas com eles, elas ganham menos. Quais são, portanto, os desafios? São 3 principais, que estão relacionados tanto com a economia, mas principalmente com o social, que seria o quê? A família, o salário e o machismo. Dentro do salário, as mulheres ganham menos que os homens, gerando desigualdade salarial, e que pode aumentar a dependência de algumas delas em relação a eles. Dentro da família, seria o quê? A sobrecarga de trabalho, a violência doméstica e a tripla jornada, já que tem mulheres que trabalham fora de manhã e de tarde, quando chegam em casa e também desempenham atividades domésticas. E por último, mas não menos importante, que se relaciona com tudo que a gente já viu, seria o preconceito, seria o machismo, que culmina, que gera a violência e a opressão. Elas influenciam cada vez mais a diminuição das desigualdades no Brasil. Vamos observar esse mapa. Quanto mais escuro, dentro da cor laranja, quer dizer que mais aquele estado tem muitas mulheres que são chefes de família. Se eu observo, há o destaque para os estados de Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e Pernambuco como os estados onde mais tem mulheres percentualmente que são chefes de família. Só que também no mundo do trabalho existem coisas ilegais. Por quê? Dentro da Constituição Federal do Brasil e do Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido crianças trabalharem. Só é permitido a partir de 14 anos em relações de trabalho configuradas como estágio. Não pode ser o trabalho que o adulto desempenha. É um estágio diferenciado que deve ser junto com a escola. Mas no Brasil, infelizmente, nós sabemos que a lei às vezes é um pouco mais lenta do que a realidade. Aqui no mapa, quanto mais vermelho for o estado, quer dizer que mais crianças estão trabalhando. Se você for observar a situação do Ceará, não é, dentro do contexto do Brasil, uma situação ruim, mas nós sabemos que milhares de crianças aqui trabalham. Por exemplo, aqui nesse mapa, quanto mais vermelho for a cor, quer dizer que mais crianças trabalham. Vamos observar Fortaleza. Fortaleza está entre 8 a 10%. Ou seja, é um nível importante se você considerar que a nossa cidade tem mais de 300 mil crianças e adolescentes só na rede pública, sem contar as crianças e adolescentes na rede privada de ensino. E muitas vezes nós podemos ver isso na nossa realidade. Muitas crianças que pedem comida, muitas crianças trabalhando nos ônibus, nos sinais. Essa realidade, portanto, é ilegal, mas é fruto de muitas contradições. É fruto também dos arranjos familiares que muitas vezes não dão condições financeiras, não dão condições adequadas para que essas crianças possam ter um nível adequado de vida e que não precisem contribuir financeiramente com suas famílias. Agora, para finalizar, vamos observar como que está a nossa sociedade em termos de sexo, ou seja, homem e mulher, e idade. Seria qual conceitos?
seria o conceito de pirâmide etária, que vai dividir a sociedade em dois parâmetros, entre homens e mulheres e a idade. Aqui no Brasil, existem duas pirâmides importantes, a de 1980 e de agora de 2020. A partir desse gráfico, nós podemos compreender muitas coisas em relação ao nosso país. A primeira coisa, em 1980, tinha mais jovens do que idosos e tinha muito mais mulheres idosas do que homens idosos. Já agora, em 2020, permanece uma quantidade grande de mulheres que são mais idosas do que homens, mas se você for observar a base da pirâmide, simplesmente a quantidade de jovens e adolescentes está diminuindo. Com o passar do tempo, isso quer dizer que o Brasil vai deixar de ser um país de jovens para virar um país de adultos e depois um país de idosos. Dentro dessa tabela, dessa pirâmide, nós podemos também compreender por que, que as mulheres vivem mais do que os homens. Ou seja, porque muitas vezes elas estão em relações de trabalho que não exigem tanta atividade física. E muitas vezes as mulheres se cuidam mais em termos de saúde. Então, como que nós poderíamos resumir tudo isso? Nós poderíamos resumir na seguinte frase: dentro do Brasil, o mundo do trabalho é complexo, vírgula. As mulheres estão entrando no mercado de uma forma desigual, mas é possível compreender avanços. Seria isso. Você pode também falar sobre o trabalho infantil, pode também pensar sobre como que essas crianças não têm as mesmas oportunidades que outras deveriam ter e como que a nossa sociedade está se preparando para essa nova realidade de ser cada vez mais idosa e menos jovem.